A enquete de hoje é: você tem controle das redes sociais das suas crianças ou adolescente? Responda hashtag sim, hashtag não pelo 12997167989. É legal até você mandar um comentário, como que você faz isso, se você faz. E se não, pode ser sincero, comente com a gente o porquê que não, né? Como que é? Muita correria, não dá conta? Sim, a gente espera até que esse seja um programa de alerta. Se você não controla, você passe a controlar Sim. também isso. E se tiver alguma dúvida, mande aqui pra gente também, que a gente quer muito a sua participação. Trazer essa consciência que é tão importante, né? Lembrando que aqui a gente sempre presenteia você de alguma forma, até para agradecer a sua companhia no programa. Então, durante o programa, se você mandar o seu comentário, além de responder a enquete, ou mandar uma perguntinha também, coloque hashtag falando nisso, como está aqui, para o 12997167989. A gente vai sortear um par de convites para o cinema, tá bom? Então, manda a perguntinha ou comentário com hashtag falando nisso. Olha só, com a internet cada vez mais presente no nosso dia a dia, as crianças acabam tendo acesso muito cedo às redes sociais, né? Jogos e aplicativos. Pois é, gente, mas até que ponto os pais são responsáveis pelo que os filhos fazem online, nessas conversas, no que postam ou comentam? Quais são os riscos, os cuidados e principalmente as responsabilidades legais que estão envolvidas nisso? É uma visão jurídica mesmo, tá, gente? Não é opinião, na verdade, isso que a gente vai falar hoje, né? A opinião pode vir de você, mas é o que a lei fala, né? Então, o que a gente vai descobrir hoje juntinho com ele, que é referência aqui no programa, nosso querido amigo Dr. Bruno Boller. Seja bem-vindo, viu? Olá, Ana. Olá, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com o público em casa. Ô, doutor, até que ponto o monitoramento, assim, na vida digital dos pais, né, com os filhos, é um dever legal dos pais ou não é só uma escolha deles? Ah, eu quero, não quero, não ligo para isso. É um dever legal dos pais controlar isso? É um dever legal. Os pais são responsáveis pelos filhos. Então, seja na vida real, vamos dizer, ou no mundo virtual. Então, muita gente imagina que o mundo virtual é uma terra sem lei, né? Então, acha que lá pode fazer tudo, pode falar tudo, e não é assim. As regras são as mesmas para o mundo virtual. Então, o pai tem o dever legal de cuidar do filho. A mesma obrigação que ele tem de verificar se o filho está estudando, se o filho está indo para a escola, de alimentar, ele tem a obrigação de fiscalizar o que o filho faz na internet. É interessante a gente começar já dando esse alerta, porque vai muito da sua pergunta mesmo. Muitas vezes o pai e a mãe têm como falar assim, por exemplo, não é meu estilo de pai ou de mãe, né, de ser esse pai que seja controlador. Meu estilo é que o filho tenha mais liberdade. Eu quero respeitar a privacidade, Sim. a depender da idade, né, se já for adolescente. Tem pais que também querem respeitar a privacidade e às vezes estão negligenciando um cuidado, né? Ou seja, está deixando de fazer uma obrigação. Como o doutor já falou, é algo legal, está na lei. Então, doutor, só para a gente entender, se um adolescente ou uma criança, em algum post, algum comentário, comete algum ato ilícito online, os pais, eles podem ser responsabilizados por isso? Eles podem não, eles serão responsabilizados pelos atos dos filhos, né? Quando o menor ele não comete crime, é um ato infracional, o pai vai responder? Vai, ele responde civilmente por aquilo. Então, pode doer no bolso do pai. Então, o pai pode responder pelo ato do seu filho pagando. Então, indenização por dano moral, multa, é o pai que vai. O dano material que eventualmente possa acontecer em função daquilo, o pai é o responsável por pagar. Então, volta naquilo. Eu vou dar privacidade. É assim. O pai precisa educar, fiscalizar, é função da família, dos pais. E privacidade, o dia que ele crescer, o dia que ele se sustentar, ele tem privacidade. Então, é dever do pai. Então, essa coisa de dar o telefone, dar o tablet, porque daí o filho fica quieto, veja por que ele está quieto. Então, atrás de muita coisa inocente na internet, tem muita coisa perigosa. Então, um youtuber que ele segue, tem muita gente que usa aquilo para chegar no seu filho e se aproximar, e ali tem um crime escondido. Então, procure saber exatamente o que o seu filho está fazendo na internet para que não venha a ter problema posterior. E a gente sabe que dentro de casa, né, cada pai e mãe tem suas regras, né? Tem gente que dá tela para os filhos pequenos, tablet, porque precisa fazer alguma coisa para distrair a criança. Tem gente que fala, não, só depois de 12, 15 anos. Enfim, cada família escolhe, na verdade, em que idade ali dá. Mas segundo a lei, existe alguma idade mínima para que as crianças possam usar as redes sociais? Então, quando vamos fazer o cadastro nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e qualquer outro, TikTok, tem aquele aceite dos termos, né?
E lá tem a recomendação dos desenvolvedores, normalmente com 13 anos. Idade mínima recomendada, 13 anos. Então, assim, cabe ao pai. Se o próprio desenvolvedor está falando que o mínimo são 13 anos, por que o pai vai permitir que o filho com menos de 13 tenha? E detalhe, a gente aceita todos os termos das coisas sem ler, né? Sem ler, com a certeza. gente faz isso. É porque é muita coisa para ler, né? E a letra pequena. Então, assim, Nossa. isso cria uma dificuldade. Mas, assim, se o próprio desenvolvedor, ele recomenda que menor de 13 anos não deixe, será que não é uma irresponsabilidade do pai permitir que o seu filho use algo que o criador está falando para não usar? E aquela coisa, né? Porque é meio efeito manada. Se uma criança na escola tem, as outras também querem ter. Exato. Então, eu acho que se unissem, né? Os pais tivessem essa coragem de vamos então todos juntos tirar, que seja da sua classe, da classe da criança. E incentivar com que elas consumissem menos as redes sociais, né? Sim. Porque se uma tem, é difícil as outras também vão querer, e aí o pai acaba cedendo porque a outra tem, e fica um alimentando o outro. E essa coisa de ceder vai muito também da firmeza que os pais têm que ter em casa, né? Em relação à educação, a falar o não, a não deixar o filho ir por conta de outro amiguinho, assim, tem que ter firmeza na educação, né? E não só por conta disso que a gente está falando, mas por todo o atrapalho, o atraso cognitivo que as crianças têm usando rede social. A gente está cansado de falar sobre isso aqui no programa consome também. Muito da criança, né? Exatamente. Consome da gente, vamos combinar? Imagine uma criança que está se formando aí, né? Vamos pensar um pouquinho na questão do cyberbullying, porque a gente fala muito do bullying na escola, aquele presencial que é horrível, que triste demais, ainda mais agora em Setembro Amarelo, que a gente sabe que muitas vezes acaba causando um prejuízo muito forte, né, mental nas crianças e nos adolescentes. Mas existe o cyberbullying, que é pela internet, pelas redes sociais, por comentários ou por posts, por memes que criam figurinhas com outras crianças. E as pessoas não têm medo, não têm vergonha nenhuma de vai fazer, né? fazendo. Vai sendo Doutor, cruel. comenta com a gente sobre o cyberbullying na internet e também se essa parte legal também com os pais. O pai vai ser responsabilizado de alguma forma caso o filho dele seja um que pratica o cyberbullying? Só pegando um gancho na fala da Ana anterior, o falar não é uma forma de amor também com o filho. Exatamente. Não é só assim. Né? Outro dia eu estava vendo uma palestra e falando que o pai tem que ser leal e não legal. Então, é em cima disso. Controle o que seu filho... O pai tem que ser pai e não amigo. Né? Exatamente. Vai ser amigo depois de grande. Sim. E a questão do bullying, assim, muda muito de acordo com o tempo, né? Porque, assim, antigamente tinha bullying da mesma forma nas escolas. Só que, assim, acabava a aula, a criança ia embora, ela estava livre daquilo. É verdade. Hoje ela sai da escola, o telefone não permite que ela saia daquilo. Então, fica constante. Então, o terror naquela criança que sofre o bullying é muito maior do que... Lá atrás tinha. De outra forma. Hoje é muito pior. Então, cria-se memes, cria-se figurinhas, vídeos e tantas outras coisas, né? E as crianças os adolescentes precisam tomar cuidado, que não é só quem cria e quem posta. A criança que curte, a criança que repassa, o pai também vai ser o responsável por aquilo que seu filho fez. Então, eu só curti, mas tinha uma ofensa a uma outra pessoa. Então, a outra pessoa está sofrendo. Então, ele também pode ser responsabilizado por uma simples curtida. Viram todos cúmplices ali, né? Exatamente. Então, o pai precisa ficar atento e orientar o filho. Viu algo que não é legal, que não deve ser, oriente seu filho. Eduque, né? Eduque. Exatamente. Porque faz parte da educação isso também hoje em dia, né? Não é só falar obrigado e por favor quando está com alguém pessoalmente. É como também lidar na internet com as coisas. Né? Então, o simples curtida pode prejudicá-lo. Então, oriente seu filho. Viu algo que não gostou, que não concorda? Não faça. Comunique o responsável para que aquilo possa cessar de fato. E que ele não compactue com aquele tipo de atitude. Perfeito, Bruno. Obrigada, viu? Daqui a pouco a gente vai voltar com o Bruno falando mais sobre essa questão das crianças, da internet. Bom, de volta para o assunto do dia com a nossa enquete. Aliás, o resultado parcial, você que já mandou para a gente a resposta #sim ou #não, você tem controle das redes sociais de suas crianças e ou adolescentes? Por enquanto, quem está participando, 60% dizendo que sim, mas eu acho muito alto e que bom também, né? Essa consciência do #não, porque o programa de hoje é para isso. É para trazer um alerta em que você, pai, mãe, vovó, pode ser sim responsável legal por isso. E bastante gente reconhecendo, né, que não tem esse controle.
fica ligadinho no nosso programa que talvez a sua ideia mude e a gente torce para isso. Participe com a gente com a hashtag Falando Nisso, tá? Para concorrer a esse par de ingressos para o cinema. Neste número aqui, ó, 997167989. E além da hashtag Falando Nisso, mande seu depoimento, sua dúvida, sua participação aqui pra gente, tá bom? É sempre muito bom ter essa companhia. E hoje aqui no estúdio com a gente, o Dr. Bruno Boller está respondendo as nossas perguntinhas. Tem uma, doutor, sobre o assunto de hoje, direto do açaí. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Késia, que a gente está conversando sobre a família linda, que ela tem 5 filhos, mas você comentou que eles não têm rede social, é isso mesmo, Késia? Isso, não tem. Nenhum deles possui rede social, nem o mais velho de 11 anos, não tem. E por que você escolheu tomar essa decisão? Em proteção, né? As redes sociais, além do excesso de estímulo que a criança acaba recebendo por conta das telas e tudo mais, hoje em dia as crianças estão tendo acesso a regiões digitais muito, vamos dizer assim, nebulosas, né? Muito perigosas, de fato. Então, eu preferi vedar todo e qualquer acesso à rede social. Legal, e conversando aqui com a Késia, me surgiu uma dúvida. Se uma criança posta algo de mau tom ou até mesmo algo ilegal na internet, quem é responsável? O responsável ou é aquela plataforma que administra? Boa. Então, primeiro parabéns para a mãe, né? Que consegue controlar 5 filhos, não deve ser fácil. Então, parabéns para a mãe. Tentam responsabilizar a plataforma de ter que arrancar conteúdos, mas o responsável é quem disponibiliza aquilo na rede social. Então, se o seu filho colocou, o responsável é você, né? Você tem que estar tomando conta do seu filho. Então, os pais precisam de fato ficar atentos, porque se o filho postou algo que é um crime, ele vai ser responsabilizado. Sim. Por quê? Porque o dever de vigilância é do pai, da mãe. Então, a pergunta ali é bem pertinente para que os pais fiquem alerta que eles responderão por eventual crime praticado pelo filho. Então, o dever de vigilância deve ligar o alerta. Falar, opa, eu vou responder? Você vai responder. Porque muitos acreditam que não vai acontecer nada pelo fato do filho ser menor. Então, que fique o alerta para os pais. Uma vez que os pais são responsáveis por isso, né, por toda essa questão digital, quais são as penalidades que esses pais podem ter por esse descuido, essa negligência aí no campo digital? É interessante assim, porque assim, como eu disse no início, o filho menor, ele pratica ato infracional e não um crime. Então assim, o pai não pode ser preso no lugar do filho, não tem jeito. Mas na área civil ele responde, então com pagamento de indenização. Então vai doer no bolso do pai. Então vai analisar o tamanho do fato, né, a repercussão do fato, como atingiu a honra daquela pessoa e ele vai ser responsabilizado em pagar indenização para a vítima do fato praticado pelo filho. Tá certo. A gente está recebendo alguns comentários e perguntinhas. Vou começar a ler aqui, até para incentivar vocês de casa a participar mais com a gente. Pode mandar, tá bom? A Conceição diz que sim, ela tem um controle sobre o que as crianças, né, que acessam ali a casa dela, a internet. Ela tem uma pequena de 7 anos, ela vê pouco o celular, que bom, amiga, mas olha tudo, sempre olhando o histórico. Ela gosta de vídeos de criança. Até quero trazer aqui para o estúdio, para o doutor Bruno comentar. O doutor está com uma experiência muito bacana de ir em escolas, dar palestras sobre isso, conversando com as crianças e também agora com os pais, né? Doutor, quando você faz a perguntinha sobre o histórico de acesso, o que você tem geralmente de feedback? Nós conversamos, né, passando essa experiência. Eu tenho ido levar essas informações às escolas. E aí primeiro converso com as crianças e depois a escola acaba convidando para conversar com os pais, para eles entenderem. E sempre pergunto para eles, quem aqui o pai fiscaliza o telefone e vê o histórico? Um monte levanta a mão. Aí eu pergunto depois, e quem já apagou o histórico para o pai não ver? Um monte levanta a mão. Tadinhos, gente. E aí eu brinco, são sinceros, pelo menos, né? E aí eu brinco com eles, né? Eu falo, eu estou filmando e vou mandar o vídeo para os pais. Aí eles ficam assustados. Mas tem uma ferramenta no Google que permite o pai espelhar o telefone do filho no telefone dele. Então aí o filho não vai ser mais esperto que ele de apagar. O que vai ter de mulher querendo espelhar o do marido, doutor? Depois que você deu essa dica aí, ó. Já foge. E esse controle parental também, ele te manda uma mensagem quando seu filho quer baixar um jogo, quer, né, fazer outras coisas. É um controle bem rígido do Google em relação a isso. Porque assim, ela coloca que a filha tem 7 anos e só assiste vídeo infantil.
mas existe um perigo por trás dos vídeos infantis. E eu falo isso por uma experiência dentro da minha casa com a minha sobrinha. Dos conteúdos liberados, né? A minha sobrinha segue lá um youtuber, não sei das quantas, acho que no Snapchat, uma coisa assim. E aí ela comentou com a minha irmã que o influenciador tinha... Minha irmã, como assim? Falou com você? E a minha irmã foi ver e, de fato, a pessoa tinha perguntado com quem ela mora, É mesmo? quantos anos ela tinha, O e a minha irmã influenciador. foi... Não, e assim, alguém se passando Sim. por conta de um vídeo infantil. Eles aproveitam Então, o ibope ali daquela pessoa. Eles aproveitam a inocência da Meu criança Deus. para tirar essa informação. Então, assim, por mais inocente que aparente ser o vídeo, para uma criança de 7 anos, que a mãe fique atenta. Sim. Que não deixe... Esses jogos online são perigosíssimos, Nossa, o né? Roblox, gente. é um Então, terror. É que você conversa com as pessoas e não sabe com quem está conversando. exatamente. Eu já joguei com a minha sobrinha, eu fiquei chocado. Perigosíssimo. Muito. E falam de tudo. Sim. Então, assim, você não sabe se de fato do outro lado é uma criança de 7, verdade. 8, 10 anos. Imagina, eu tinha 43 anos, estava jogando com a minha sobrinha do lado dela. Só que eu estava ali com o meu, né, e não sabia a minha idade. Então, aí eu até falei, nossa, Lívia, mas toma cuidado, que o tio é bonzinho, o tio tá aqui brincando com você. Mas tem gente que não é. Exatamente. Então, e Né? aí eles usam isso como artimanha, né? Se escondem atrás de algo aparentemente inocente Claro. para chegar, de fato, numa criança inocente. E que acaba falando por acreditar que está falando com Sim. determinada pessoa. Ai, que perigo. Não, perigosíssimo. Ó, daqui a pouco a gente vai voltar com mais, com o Dr. Bruno Boller aqui falando sobre esse assunto. Bom, de volta para o assunto de hoje, a gente está falando sobre o cuidado que você, pai, mãe, vovó, precisa ter. Você que é responsável por criança e adolescente na internet, né? O que eles postam, o que eles assistem. E a perguntinha que a gente fez na enquete, vamos ver o resultado final, era a seguinte. Você tem controle das redes sociais das suas crianças e adolescentes? Aumentou um pouquinho, sim, na verdade, né? Aumentou 66%, aumentou. mas a taxa do não está muito alta ainda. E o programa de hoje é para te alertar, viu? Ó, não dá mais tempo de participar da enquete, mas dá tempo de participar aqui com a gente, com a hashtag Falando Nisso, para concorrer a um par de ingressos para o Cinemark, tá? Neste número que está aparecendo aqui para vocês, 99716-7989. Inclusive, já anota na sua agenda aí, Falando Nisso, para todo dia você participar com a gente. Do jeito que tá aqui, ó, para vocês, tá bom? Hashtag Falando Nisso. Perguntinha direto para açaí. Na verdade, a gente vai trazer aqui essa pergunta para o Dr. Bruno Boller para responder, que tem a ver com o tema de hoje. Aqui no Açaí Colinas eu estou com o David, que comentou comigo que tem 2 filhos e você controla o que eles veem na internet? Controlo sim. Tanto é que eles começaram a começar a usar o celular a partir dos 15 anos. E era 1 hora por dia que a gente controlava, eu e minha esposa. Que é para a saúde deles, também para a visão, que também atrapalha muito tempo naquela tela de computador. Então eu acho sim, fiscalizar e estar controlando sempre e ver o que eles estão também visualizando também no celular. Legal, vamos entender no estúdio, me surgiu uma dúvida aqui. Existe algo legal que limita quanto à idade que a criança pode? A partir de qual idade a criança pode mexer na internet, por exemplo? Vamos reforçar, doutor. Então, parabéns aí ao pai, né? Hoje 2 boas escolhas aí dos entrevistados. A recomendação das redes sociais pelos criadores dessas redes são 13 anos. Então, assim, mas não existe uma limitação legal. Então, o que acontece muitas vezes é a plataforma, ao constatar que é o menor, ela derruba. Ah, verdade. Então, é assim, é recorrente as pessoas procurarem, derrubaram minha rede social. Mas quem usava? Meu filho, quantos anos? 7, 8. O TikTok faz isso em lives. Sabe, se a criança abre uma live, aí de alguma forma é denunciado e cai a rede social. Interessante. É uma forma de controle que eles têm e assim, depois não adianta nem apelar para o judiciário para querer restabelecer aquela rede porque era de um menor. Então, é um filtro que eles fazem para tentar controlar e fazer o papel que o pai deveria ter feito. Sim. Bom, os pais são responsáveis, né, pelo uso do computador, do celular dentro de casa. Eu quero saber, doutor, se existe alguma diferença na responsabilidade quando aquele filho ou adolescente, criança, usa o computador da escola. Né? Existe essa diferença de responsabilidade? Aqui em casa eu controlo, mas se ele usa na escola algum tablet, algum computador, como é que ficam os pais em relação a isso? As escolas, elas procuram filtrar, né? Então elas limitam muito o que pode ser usado nesses computadores. Mas a partir do momento que ele está na escola, a responsabilidade de fiscalizar é da escola. Então a escola deve tomar muito cuidado, porque qualquer atitude tomada ali, o dever de vigiar era da escola. Então ela passa a ser
a responsável pela atitude daquele menor dentro do ambiente escolar. Tá certo. Vamos para as mensagens, vocês que mandam para a gente alguma opinião, né? Também uma pergunta para o doutor e fotinhos como a Silvia fez. Linda foto, minha amiga, era de Santo Antônio do Pinhal. Um beijo para toda a minha família lá de Santo Antônio. É verdade, sempre é tempo para recomeçar. Ah, ela está falando da nossa mensagem. É. Que graça. Vamos recomeçar então nessa nova semana, minha querida. Um beijo para você. Ó, a Érica Fernanda está concorrendo ao par de ingressos, usou a hashtag falando nisso. É difícil controlar as crianças quando estão nas telas. Como que eu posso controlar o meu filho no celular? A gente está falando aqui desse controle parental e tal, mas quais os meios que os pais fazem isso, doutor? Então, vamos lá. É assim, alguns cuidados são interessantes, né? O seu filho precisa entender que o amigo do amigo não é amigo dele. Então, em rede social, fiscalizar quem são os amigos dos seus filhos. É um amigo de verdade? Ah, não, não conheço. Então, elimina. Não deixe seguir, não deixe que siga. Então, assim, é um início para você saber, de fato, quem está tendo acesso aos conteúdos do seu filho. Então, assim, vocês são apresentadores de televisão, então é comum que vocês tenham pessoas que vocês não conheçam, que admiram o trabalho de vocês. No meu caso, não. No caso dessas crianças, não. Então, as pessoas que estão nas minhas redes sociais são quem? As pessoas que eu, de fato, conheço. Se eu não conheço, não tem que estar ali. E o menor, às vezes, eles ficam naquela disputa para ver quem tem mais seguidor e tudo mais, e acabam aceitando pessoas que eles não conhecem, que não fazem parte do convívio. Então, às vezes, aquele amigo, suposto amigo do amigo, é uma pessoa que está de olho nas informações. E aí você fica exposto à prática de algum delito. Então, um menor que coloca uma foto no momento de intimidade da família, numa festa, na piscina, na praia, então põe uma foto de biquíni, de maiô, de sunga, e aquela foto, rapidamente, por uma pessoa que não deveria estar ali, é printada, é copiada e vai para um site de conteúdo sexual sem você imaginar que seu filho está correndo risco. Então, é assim, o fiscalizar é quem são os amigos que seguem. Não basta saber os amigos que frequentam a sua casa. É interessante saber quem são os amigos que estão ali ao redor, mesmo na rede social. Então, assim, controlar o tempo, como o pai disse há pouco ali, controlar quem são os amigos. Então, assim, existem mecanismos, só que os pais precisam encontrar um tempo na agenda cheia também para tomar conta do filho. Ah, meu filho está quieto em casa, não sai de casa, está no quarto. Mas o que ele tanto faz no quarto? O que ele tanto faz na tela? Então, assim, o pai precisa de fato, porque, assim, o filho pode estar exposto à prática de um crime ou até cometer um crime com uma frase, um xingamento a uma outra criança. Então, assim, a vigilância tem que ser constante. Interessante, né? Tem uma série que a gente já conversou sobre ela no programa, que ontem teve até a premiação Emmy, que é uma grande premiação, é o Oscar da TV americana, né? A série Adolescente, que ganhou de melhor série adaptada, na verdade acho que não é adaptada, é um outro prêmio, mas de melhor série, melhor ator coadjuvante, porque eles mostram de maneira muito sensível e real essa questão de um filho que estava no quarto, na proteção de casa, e tudo que aconteceu também por causa dessa não presença dos pais na internet com o filho. Então vale a pena essa indicação para você, pai e mãe, assistirem, tá certo? Sim. Adolescência. Adolescência, eu ia falar Obrigado. isso. É muito boa, inclusive, tanto a forma como é filmado, né, que é um plano sequência, que é bem diferente da forma que eles filmaram. É muito legal essa série mesmo. E o desespero dos pais, eles sem entender nada, enfim. Por acharem que o filho estava seguro dentro do quarto e também nessa situação que o doutor citou agora, eu me lembrei, viu? Fica a dica para você até refletir um pouquinho sobre esse assunto. Agora a gente volta com a sua participação sobre o nosso assunto de hoje. Vamos ver na tela? O Ronaldo Tabet mandou, hashtag falando nisso, está concorrendo ao nosso par de ingressos que vamos sortear daqui a pouquinho. Acho que a lei de tirar celular da escola foi muito boa. Agora em casa deveriam incentivar brincadeiras que eram feitas antigamente, como bolinha de gude, pular corda, esconde-esconde, pega-pega. A gente estava até falando disso, né, doutor? Que a gente brincava disso quando criança, gastava energia. Mas eu também eu concordo que que a escola tire o celular de casa também. Que a escola tire o uso do celular das crianças nas escolas. Eu distraía muito, né? Dava muito problema mesmo. O Renato Júnior mandou pra gente também aqui uma mensagem. Obrigado, meu querido. Doutor, quais as penalidades os pais podem sofrer dependendo da gravidade pelas ações dos filhos na internet? Hashtag falando nisso vai concorrer um par de convites para o cinema daqui a pouquinho, meu amigo. Obrigado. Então, vamos lá. Até no primeiro comentário, assim, lá na faculdade, dando aula, chega o intervalo, não escuta a voz de nenhum aluno. Cada um pega o seu telefone e você não escuta. Esperávamos o intervalo para começar a conversar, a falar, era aquela falação. Hoje não, cada um pega o seu telefone e não escuta a fala de ninguém.
Às vezes eles conversam por ali também. Por ali não tem conversa, então mudou um pouco o sistema. Então, a penalidade com o pai, ela vai doer mais no bolso. É a responsabilização civil do pai em relação à atitude do filho. Então, eventual ação de indenização por dano moral ou dano material, o pai vai ser o responsável. Criminal não, né? Porque quem cometeu foi o filho. Mas o bolso do pai, se ele não tomar cuidado, realmente vai ser o que vai sentir. E aí depende do tamanho, né, da besteira, vamos dizer assim, que o filho fizer, para ver o quanto vai ser estipulado de indenização. Doutor, quais são os principais crimes virtuais que envolvem os menores? Então, vamos lá. Tem os crimes sexuais, né, que são perigosíssimos, ultimamente tem sido muito falado na imprensa, e os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, esses crimes, assim, os menores, eles estão numa situação que eles podem ser vítimas ou autor, ou eventualmente autor, dependendo do que ele escreve da outra pessoa, de um xingamento que ele faz, um xingamento num tom racista, às vezes ele acha que está brincando e aquilo expõe o amigo de uma outra forma. Então, esses são os principais crimes que as crianças estão ali expostas, os sexuais e os crimes contra a honra. Tá certo. A opinião da Simone, de Jacareí, ela comenta que todos os pais têm que ficar em cima dos filhos, ficar de olho no celular, verificar o que eles estão assistindo, do jeito que o mundo está hoje. Não dá para brincar, é verdade, né, amiga? Sempre observando crianças, adolescentes, todo cuidado é pouco. Obrigado pela participação. E, doutora, a gente falou desses crimes virtuais. O que fazer quando a criança sofre um golpe ou assédio online? O pai, o que ele deve fazer também se a filha dele é a vítima disso? Então, primeira coisa, comunicar à plataforma que houve, né, uma tentativa, um delito ali praticado, para tentar que a plataforma identifique quem foi o autor, e comunicar à autoridade policial. O boletim de ocorrência é fundamental. E aí a polícia vai ter mecanismos para identificar o IP, né, daquela máquina, daquele telefone, para que possa localizar o indivíduo que cometeu o delito e ser responsabilizado. Então, comunicar a plataforma e comunicar a autoridade policial. E o menor, suspeitando, comunicar ao pai imediatamente. Não tenham vergonha, não fiquem tímidos, acanhados, você é vítima. Então, não tenham vergonha de comunicar ao pai do que aconteceu. Acho que vai muito do pai e da mãe deixar isso muito aberto, que às vezes vai ter medo de levar bronca, né? Aí acaba não falando para os pais. Sim. A Michelle mandou pra gente a opinião dela, que é tão importante, até pra gente já começar a encerrar o nosso assunto. Ela tem uma filha de 7 anos, tem um controle parental instalado, acompanha o que vê, ou também o que ela baixa. Os jogos também ela permite somente da idade dela. Aí ela até comenta numa situação que a gente falou aqui, ó. Como proceder, né, em caso dos amiguinhos da escola falarem que jogam um jogo e nós, como mães, não sermos taxados como chata, que tem jogos que não permitam minha filha jogar. É aquela situação que a gente já comentou aqui, né? O pai tem que ser pai e mãe, e não amigo, né? Exatamente, né? Vendo o comentário dela, a gente escutou a vida inteira, né? Você não é todo mundo, né? Exatamente. Essa era a primeira coisa que a gente escutava. Então, é interessante o pai e a mãe ter esse diálogo com o filho e explicar os riscos que ele corre, né? Já que quer estabelecer um diálogo, seja firme, seja clara com o filho e coloque, olha, você não vai jogar, você não vai acessar, porque você corre risco disso, disso e disso. E eu não quero que você fique exposto a esse tipo de situação. Então, seja claro, se o pai do seu amigo não é zeloso, se o pai do seu amigo não está tomando conta dele, eu estou tomando conta de você. Nele, né? Então, assim, o errado é ele, o chato é ele. Sim, com certeza, né? doutor. Não eu. Então, assim, eles tentam inverter a coisa. É verdade. Então, assim, seja claro com o seu filho e exponha os riscos que ele está ali sujeito se ele jogar aquele jogo online. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua participação. Eu acho que é um assunto muito importante, muito atual. Espero que tenha servido de alerta para vocês aí de casa, né, meu amigo? Com certeza. Obrigado, doutor. Não, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E é bom esclarecer e ajudar a população de uma forma
a olhar com outros olhos os menores no uso da internet. Perfeito. Vamos de sorteio. Quem ganhou o par de ingressos para o Cinemark? Olha que música dramática. Dou-lhe uma. Érica Fernanda, que está sempre aqui com a gente também. Obrigada pela sua participação. A nossa equipe vai entrar em contato com você já, tá? Olha, amanhã tem um assunto que eu sei que vai dar o que falar. Olá pessoal, tudo bem? Passando para fazer um convite rápido aqui para vocês, para estarem comigo amanhã, terça-feira, no programa Falando Nisso, na Band, às 13 horas, para a gente falar um pouquinho sobre direito do trabalho. Espero vocês. Interessante, viu? Obrigada pela companhia de hoje, uma boa semana, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Excelente semana e fiquem com Deus. Parabéns pro Renato, nosso cinegrafista que faz aniversário o bigode, hoje. segundo o Nicolini. Tchau, tchau.